salário mínimo de 2023 com aumento real e não só a aplicação da inflação. Será que é possível? Eu vou te contar agora. Tá servido aí? Quem nunca pegou direto do pé de manga uma fruta assim? É bom, né? Tô aqui, vocês sabem que eu tô curtindo um momento aqui de reflexão aqui no sítio. E pessoal, muita gente preocupada com essa questão aí, docinha, com essa questão do salário mínimo. Gente, vamos lá. Primeira pergunta. Doutor Santos, você acredita que o salário mínimo vai melhorar? Acredito. Você acredita que vai ter um poder real de compra? Acredito. Olha a turminha chegando aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. A turma chegando. Toda vez que eles veem eu aqui chupando uma manga, eles correm aqui para pedir manga, tá? Tudo um bando de sem vergonha esse povo aí, tá? Vamos lá. Não tem manga para todo mundo hoje, não. Mas vamos lá. Será que dá para pagar um salário mínimo justo, digno? Gente, dá sim, tá? Primeira coisa. O salário, você tem que entender que são 2 pontos, tá? 2 pontos que a gente tem que levar em consideração. O aumento dele. 2, o poder de compra dele, tá? São esses 2 pontos que a gente tem que levar em consideração. O aumento real do salário mínimo e o poder de compra. Por que a situação de vocês aposentados, e até na política do Guedes aí, tá tão complicada, tá? Por quê? Olha lá, gente. Já veio tudo. Por que tá tão complicada? A gente viu nos últimos anos, aí a gente tem a questão da pandemia também, um monte de questões de erros econômicos também. A gente viu 2 coisas acontecerem. O salário não aumentar de forma real e a inflação ser maior do que o aumento do salário. Ou seja, teve sim uma perda do poder de compra. Ninguém pode negar que alguns anos atrás, com um salário mínimo, era mais tranquilo você pagar as suas contas, conseguir se manter. Hoje, é fato de que com um salário mínimo é difícil se manter. Hoje, é fato de que com um salário mínimo você mal consegue bancar os custos mínimos de uma vida digna. Isso aí é perda do poder de compra do salário. É quando você perde a possibilidade de comprar a mesma quantidade de produtos com o mesmo valor de salário que você recebia. Primeira coisa, o dólar já começou a baixar. Segunda coisa, pesquisa aí no Google. O gringo, tá? O mercado mercado externo comprou Lula, agradou a eleição do Lula. Ou seja, o dólar já começou a trabalhar em queda. Já começou a ter uma estabilidade política no país. Já acabou aquela briga política que estava, aquela guerra. Já teve uma acalmada aí, já tem uma semana exata do fim das eleições. Tudo deu uma tranquilizada. E já nessa primeira semana o dólar já caiu. Investimentos estrangeiros já começaram a ser anunciados para o Brasil. O orçamento do ano que vem, que seria uma verdadeira bomba atômica, foi discutido e há a possibilidade de mudança nesse orçamento. Políticas públicas serão alteradas. Então sim, eu vejo com bons olhos a possibilidade da gente entrar num momento agora onde a gente vai ter um ambiente econômico mais favorável para que possa ter uma atualização do salário mínimo melhor, tá? Deixa eu te explicar. Lembrando que quem está falando aqui é alguém que entende um pouco disso aí, tá? Eu sou tributarista, entendo de impostos e mestrando pela Universidade de Miami em comércio internacional, tá? Em negócios internacionais. Então eu sei o que eu estou falando. O mercado externo gostou do que viu, gostou
do posicionamento. O Bolsonaro, de certa forma, ele tinha muita dificuldade de traquejo, de falar com o mercado externo. Vocês sabem disso. E mesmo que você goste do Bolsonaro, pela forma que ele age, tudo, você tem que admitir. O Brasil não evoluiu muito no comércio externo, não, tá? E agora ele vem dando um sinal de melhora. Depois, se você puder, dá uma olhada numa grande economista chamada Laura Carvalho. E ela traz uma parada, depois que o Lula entrou como candidato, ela escreveu um livro e ela fez um comparativo, uma análise do governo Lula, tá? Do primeiro governo Lula lá. Medidas de erros e acertos. Eu vou admitir para você, teve muito acerto que precisa ser repetido. Teve erro que tem que ser combatido sem pestanejar, cortando o mal pela raiz. Toda a base do Bolsonaro já abandonou o Bolsonaro, já chegou até o Lula e falou: nós vamos fazer agora um governo de coalizão, um governo onde nós vamos fazer uma nova, vamos dizer assim, uma nova perspectiva da economia. No que se baseia os economistas, e inclusive chegaram pessoas antagônicas aqui, por exemplo, o pessoal do Fernando Henrique, os preletores ali do Plano Real, os economistas do Fernando Henrique, que tem um embate histórico com o Lula, estão todos apoiados agora. Por quê? Porque eles viram que depois dessa era pós-Bolsonaro é necessário mostrar serviço. Quando você faz investimentos no salário mínimo, tá? Quando você faz investimentos para o salário subir o seu poder de compra, a gente faz uma inversão da economia. Como? Durante a pandemia, durante essa gestão Guedes, a gente percebeu que houve uma concentração de renda muito nos grandes, nos poderosos. Grandes empresários ficaram mais ricos, os micro e pequenos continuaram passando dificuldade, assim como passavam na época Lula, ou até mais em alguns casos. Os pequenos produtores não tiveram ajuda, os grandes latifundiários e fazendeiros ficaram cada vez mais ricos. Quando eu faço essa inversão e dou a valorização do salário mínimo, o Sandro, advogado, começa a ganhar mais. O motoboy começa a ganhar mais. O pedreiro começa a ganhar mais. Quando ele ganha mais, ele dá um dinheirinho para a esposa dele se arrumar, ficar mais bonita. Ela vai num salão. A cabeleireira começa a ganhar mais. Quando ela ganha mais, ela dá um dinheirinho para aquele filho dela comprar aquele jogo que ele queria, para ir naquela festa, comprar aquele tênis. O comércio ganha mais. Então, uma forma que você tem para alcançar a massa da população é sim sobre o salário mínimo. É sim aumentando e ampliando o salário mínimo. E o Lula sabe disso, porque ele já fez isso. Ele já fez isso e já deu certo. Então, eu tenho uma previsão sim, de que logo no início agora ele já vai dar uma melhorada no salário mínimo, não um aumento tão expressivo, mas eu acredito que vai haver um controle, um poder de compra maior, e em pouco tempo eles consigam colocar mecanismos que realmente valorizem o salário mínimo. Essa é a minha opinião, tá? Eu queria que você colocasse a sua opinião aqui, se você concorda, discorda, mas uma coisa é certa. O Brasil, o barco, tá todo mundo igual. Quem votou no Bolsonaro e quem votou no Lula. Tá todo mundo no mesmo barco. Agora é a hora de todo mundo tapar os buracos para não encher de água e todo mundo começar a remar na mesma direção, tá bom? Compartilha esse vídeo aí se você gostou do conteúdo, tá? Compartilha lá que a galera tá pedindo para compartilhar, tá? E deixa eu terminar minha manguinha aqui que tá bem doce. Abraço!